Boa tarde a todos. Essa boa tarde está muito morna. Eu entendo que todos vieram do almoço, em meio a todo esse processo de luta que está tendo em Brasília, e ao mesmo tempo temos que, fazer as atividades para esse congresso estadual da CSB do Paraná. E é um congresso de uma fundamental importância e paradigmático. Daqui para frente, daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos, qualquer historiador que quiser pesquisar sobre a história da Central Sindical, da CSB, vocês vão ter o privilégio de falar que no meio da manifestação vocês estavam fazendo formação política e que vocês estavam antenados diante da realidade da conjuntura muito rica nesse atual momento que o Brasil está passando, de tentativa de retirada de direitos, tentativa de retirada e da desconstrução do Estado Nacional brasileiro e, ao mesmo tempo, a reaglutinação dos movimentos sociais, dos movimentos progressistas. E é por essas e outras razões que eu estou aqui com o intuito de ministrar alguma coisa relacionada com a história do movimento sindical brasileiro, mas eu não gostaria de ficar, ao mesmo tempo, fazendo a apresentação. Eu gostaria da participação de todos. Quem tiver dúvidas, colocações, pontuações, é muito importante esse momento, porque se a gente fizer um exercício interessante de história comparada, para entendermos como é que foi a construção da consciência da classe trabalhadora, entre idas e vindas, entre entraves e avanços, eu tenho certeza que muitas das reflexões do processo histórico vão ser colocadas, inclusive, para o dia de hoje, em que muitos dos direitos conquistados historicamente estão sendo duramente ameaçados e colocados em xeque. Inclusive, todos já são sabedores, já foram feitos discursos ontem na abertura, exatamente sobre o que está sendo colocado em xeque. Para quem não me conhece, meu nome é Wendel Pinheiro, sou historiador, membro da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, cuido da formação política dessa organização e, ao mesmo tempo, eu tenho sido convidado pela CSB para poder subsidiar naquilo que é muito importante. Sem formação política, não há como os dirigentes sindicais poderem guiar o seu sindicato, suas federações e o conjunto dos trabalhadores nas demandas históricas. A formação política é fundamental, junto com a organização, para que os trabalhadores organizados e ciosos do seu papel possam saber, a partir desse horizonte ideológico, como ler a conjuntura e quais são as suas demandas, as suas tarefas e a sua agenda para a sociedade. Enfim, minha gente, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer como reflexão são as máximas de dois grandes quadros. O primeiro da literatura russa, o Máximo Gorki. Ele, no final do século XIX para o início do século XX, em razão das suas produções literárias, ele faria uma grande afirmação dentre as suas máximas de reflexão sobre o mundo operário, o crescimento dos centros urbanos na Rússia. Isso na época do czarismo. Ele diria o seguinte: a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Ora, numa sociedade onde os trabalhadores são vistos como pária e estão à margem da sociedade, não há razão de ser para que qualquer sociedade, querendo atingir o processo máximo civilizatório, possa excluir os trabalhadores de lado. Afinal, são os trabalhadores que produzem a riqueza do país, são os trabalhadores que produzem o progresso social e, como tal, tem que ser observado nas suas manifestações sociais, políticas, culturais, do modo de pensar a sociedade. O outro quadro, para colocar uma baita reflexão nesse momento, seria um grande intelectual italiano de esquerda chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, inclusive, seria vítima do fascismo italiano e preso comporia os famosos cadernos do cárcere, fazendo a reflexão sobre o papel dos trabalhadores na condição de intelectuais orgânicos, ou seja, pessoas que pensam e que podem transmitir o seu pensamento para o conjunto da sociedade, disputando os seus ideais. Então, Gramsci ele falaria, a partir dessa perspectiva, o seguinte pensamento: todos os homens no mundo, na medida em que se unem entre si em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos. Quando o trabalhador, a partir do seu labor, ele tem a consciência que do seu exercício do trabalho, ele produz riqueza, ele produz prosperidade a uma sociedade, ele, ao mesmo tempo, ele quer ser o beneficiário dessa justiça social.
e, ao mesmo tempo, ele quer ser o maior usufrutário dentro desse processo de desenvolvimento da sociedade. No momento que esse trabalhador tem consciência desse papel e começa a convencer os demais trabalhadores dessas posições, ele atinge o patamar na sua essência, na condição de ser social, ser político, em sua máxima plenitude, já tendo a consciência desse papel que ele tem para a sociedade, melhorando, inclusive, a sua visão enquanto partícipe da sociedade e um ator capaz de promover mudanças essenciais. Qual seria o objetivo da minha palestra? Já que o curso, na verdade, tivemos para quem participou da primeira atividade de formação política da CSB no ano passado, no final do ano em São Paulo, tivemos para cada turma 1 dia e meio a 2 dias de formação política, pegando desde do período da história do Brasil colônia e prosseguindo Brasil Império e Brasil República. E qual eram os propósitos da administração desses cursos de formação política e que eu pretendo minimamente passar nessa palestra? O primeiro ponto é promover o maior preparo político e ideológico de cada liderança sindical para os embates existentes com outras forças do movimento sindical ou como se posicionar diante da conjuntura política existente. Ora, se vivemos um momento de grave crise política, onde os direitos dos trabalhadores estão duramente ameaçados, é óbvio que a formação política é o azimuth capaz de fazer com que cada um de vocês possa ter as devidas condições para orientar o conjunto dos trabalhadores. Sem a formação política, sem a leitura diária, não apenas daquilo que a grande imprensa coloca, mas a partir de uma análise crítica do processo histórico, só a formação política ela que produz os meios para que o trabalhador, a partir de uma análise crítica, possa fomentar a sua agenda, o seu projeto de uma sociedade mais digna, mais justa, mais igual. O segundo ponto é fazer com que o cursando tenha um mínimo conhecimento, a partir da sua realidade de vivência, com o processo histórico brasileiro e como isso interfere na vida diária dos trabalhadores. Muitas vezes, o erro, às vezes, de setores do movimento sindical é desprezar a teoria, é desprezar o conhecimento do processo histórico. Até porque eles vão, muitas vezes, do erro do voluntarismo. Parece um gesto bonito, de, eu vou para esse ato, eu vou para outro, vamos fazer tal atividade e tal. Mas sem um olhar crítico da conjuntura política e sem ter um mínimo conhecimento ferramental na formação política, esse quadro potencial que poderia agregar mais trabalhadores, ele não vai ter direção e ele vai ser como uma espécie de militonto, como um cego dentro da conjuntura do processo político. Está conseguindo? Agora sim, tá bom. Então ele vai se portar como um verdadeiro militonto dentro da conjuntura e não vai saber nem guiar e nem orientar os seus quadros liderados dentro do movimento sindical. Então é muito importante a formação política. Teoria sem a realidade faz com que a pessoa seja um mero diletante, né? A mera realidade com o voluntarismo, sem a teoria, faz com que a pessoa se torne, na verdade, uma pessoa refém das ondas da conjuntura política, sem ter uma firmeza ideológica, uma firmeza de posição. E o último objetivo, destacar pontos essenciais no campo da história social e da história política, levando em destaque o papel do movimento sindical brasileiro e dos setores mais avançados da sociedade brasileira. Então é a partir da perspectiva do processo histórico brasileiro que a gente vai tentar, pelo menos, ministrar algumas coisas dentro desse exíguo espaço de tempo. Um tempo que, embora não seja suficiente para ministrar à altura, mas pelo menos a partir de menções rápidas do processo histórico brasileiro, com o uso da história social e da história política, a gente vai tentar, dentro desse processo, fazer com que vocês tenham o mínimo entendimento capaz de subsidiar aonde vocês se encontram nessa atual conjuntura. Então, normalmente o curso que eu dou, eu vou desde as manifestações iniciais do Brasil colônia, com os movimentos nativistas ou os movimentos emancipacionistas, passando pelos movimentos de insurreição popular na Primeira República, na era do interregno baseado, que seria o período regencial, e o Segundo Reinado, e depois a própria República Brasileira em si. Como o tempo é muito exíguo, eu preferi enfocar na República, com algumas etapas. Seriam 5 fases. A primeira,
seria a primeira república ocorrida a partir do golpe da República de 1889 até 1930. Como é que o movimento sindical, de forma incipiente, entre idas e vindas, passaria a se organizar minimamente e, ao mesmo tempo, com a presença de quadros mais à esquerda, quadros reformistas, na construção de uma agenda social para o conjunto dos trabalhadores? Como é que o movimento sindical teria sua representatividade política? Seriam eles reconhecidos pelo Estado liberal excludente da Primeira República, da República Café com Leite, ou não? Quais seriam as medidas que o movimento sindical, caso não participasse do processo político formal, eles fariam para que seus direitos fossem minimamente reconhecidos? Já no segundo ponto, a Era Vargas, você tem já a existência dos direitos sociais se tornando política de Estado. Tanto o direito trabalhista quanto o direito previdenciário são objetos de atenção essencial, prioritária do poder público. E é isso que o Vargas vai fazer a partir dos decretos-leis, até chegar à consolidação das leis do trabalho em 1943, fruto não só das demandas do movimento operário, mas de outras ações afins que fariam com que a CLT pudesse ser uma legislação trabalhista forte, uma legislação que realmente, dentro do modus operandi vigente capitalista, pudesse assegurar minimamente a justiça social ao trabalhador dentro das relações no mundo do trabalho, entre patronato e a classe trabalhadora. Depois tem a experiência democrática, onde, a partir de sucessivos governos, você vai ter uma ampla participação do movimento sindical, com as seguidas mobilizações, manifestações, greves e, ao mesmo tempo, a ampliação da sua consciência enquanto classe trabalhadora. E a interpretação que eu faço é que, com a alta mobilização dos trabalhadores nos anos 50 e 60, isso serviria de ameaça a setores claros da burguesia brasileira, e não digo burguesia nacional, porque a burguesia nacional tinha um sentido claramente desenvolvimentista, né, que valorizava a ideia de um Estado nacional forte para que a burguesia nacional pudesse promover o desenvolvimento do país, mas, no caso, a burguesia brasileira, setores conservadores da classe média, que não queriam a ampliação dos direitos da classe trabalhadora, lutariam pela queda do governo constitucional e democrático popular de João Goulart com o golpe civil-militar de 1964. Depois, o regime autoritário civil-militar, com a ofensiva dos governos autoritários de tentar tirar direitos históricos dos trabalhadores, enfraquecer o movimento sindical e, por conseguinte, ao mesmo tempo, tolher a mobilização dos setores mais combativos entre os sindicalistas e o movimento sindical em si. Vamos abordar esse processo até a redemocratização do país e a nova república, principalmente no que tange à consolidação dos direitos sociais a partir da Constituição Cidadã de 1988 e que hoje, infelizmente, está sendo ameaçada com a ofensiva conservadora a partir dos setores claramente plutocratas e cleptocratas que querem, em nome dos seus projetos pessoais, particularistas e muitas vezes espúrios, tirar direitos sociais consagrados no processo histórico. Então, como é que se dava na Primeira República o processo de formação da classe trabalhadora? Tínhamos um incipiente processo de industrialização. Esse processo de industrialização, muitas vezes citado pela historiadora Emília Viotti, que tem uma obra muito interessante chamada Monarquia e República, ela aborda que houve o crescimento no número de indústrias. Em 1874, tinham 175 indústrias. Para, em torno de 1885, 600 indústrias. Em torno de 10 anos, você teria, na verdade, quase 4 vezes mais o número de indústrias. Mas, diante do território nacional e diante do contingente populacional brasileiro, esse aumento se tornava irrisório, se tornava exíguo diante das demandas que o Brasil até então precisava. Lembrando que o Brasil tinha uma economia claramente agrário e exportadora, e com a mão de obra claramente escrava. O trabalho era desvalorizado.
até o processo da abolição da escravatura, onde a aposta se dá a partir do trabalho livre, mas mais no processo de imigração, marginalizando o conjunto dos brasileiros e inclusive dos recém-libertos que não tiveram qualquer contrapartida social do Estado brasileiro. Esse é o primeiro ponto de um processo de cidadania até então não reconhecida ao conjunto dos trabalhadores nessa perspectiva do mundo do trabalho. E como é que se dá esse processo? Somado a isso, já tínhamos o surgimento de grupos e partidos operários. Esses grupos eram grupos muito episódicos, eram grupos que muitas vezes tinham um funcionamento de 6 meses, funcionamento de 1 ano, no máximo, na formação de um partido político, e eram partidos políticos locais que defendiam as agendas pontuais dos trabalhadores, por exemplo, o direito de limitação da jornada do trabalho, a existência de um salário mínimo, a existência dos direitos às férias, ou pelo menos de um dia de descanso. Então, já era naquele período, no final da década de 1880, decorrer da década de 1890, uma série de ações desses partidos ditos progressistas que encampavam o movimento operário nascente. Era um conjunto de trabalhadores que, de forma voluntariosa, tentavam construir o próprio movimento operário e que, muitas vezes, diante da deficiência organizativa, não tinham condições à altura para manter, de forma orgânica, essas organizações. Essa era a pauta a partir do final da década de 1880 e seguindo no decorrer dos anos de 1890. Inclusive, como sugestão a essa leitura, e eu indico a cada um de vocês, eu colocaria como sugestão a obra de Ângela de Castro Gomes, A Invenção do Trabalhismo. Claro que há muitas obras, mas essa obra é muito pioneira justamente por um motivo. Na época da Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, a partir da eleição dessa futura Assembleia, e prosseguindo os anos de 87, 88, se davam a discussão de como é que se daria a consolidação desses direitos dos trabalhadores expressos na Constituição. Essa historiadora, Ângela de Castro Gomes, ela vai fazer, na verdade, uma trajetória do conjunto de ganhos da classe trabalhadora brasileira a partir das suas idas e vindas desde o século XIX até o ápice com a formação da CLT e a constituição de um governo trabalhista a partir de Getúlio Vargas. Então, essa perspectiva que a Ângela de Castro Gomes trazia em torno do bojo da construção de um projeto de cultura popular, baseado na cultura de direitos construída pelos trabalhadores, entre as suas experiências, entre suas derrotas e as suas reconstruções enquanto classe, é que dariam os meios para que os trabalhadores, já constituídos com uma cultura própria, com símbolos, com valores claros para essa classe, constituísse o conjunto de ideias que seria o bojo daquilo que a CSB hoje defende, da dignidade, da justiça social ao conjunto dos trabalhadores. Então é mais ou menos a perspectiva que a própria autora ela tenta colocar já dentro desse construto de direitos que os trabalhadores construíram para até obterem no decorrer dos anos 30 e 40. Além disso, já tínhamos em 1890 a existência de 14 milhões de brasileiros. Só que não adiantava você ter esse contingente populacional se você, ao mesmo tempo, tinha uma industrialização bastante fraca e, ao mesmo tempo, um número de trabalhadores muito exíguo, na qual mostraremos em slides posteriores. Ao mesmo tempo, tínhamos uma Constituição em 1891 que praticamente não reservava direitos aos trabalhadores. A maioria desses direitos, entre o direito civil de ir e vir, de liberdade de expressão, eram restritos àqueles que tinham, na verdade, o exercício da cidadania. Quem é que poderia usufruir a cidadania na Constituição de 1891? Homens acima de 21 anos que tivessem minimamente a condição de serem alfabetizados. Ou seja, já excluíam as mulheres, que é um contingente expressivo da população, metade da população brasileira, e, ao mesmo tempo, o contingente daqueles que não eram alfabetizados. E vale lembrar que há dados naquele momento em que o grau de analfabetismo, já naquele período, se constituía em torno de 80% a 85% o quantitativo do grau de analfabetismo dentro desse período. Então, como é que eu, com uma Constituição que defendia as liberdades fundamentais do ser humano,
eu poderia colocar a ideia do voto capacitário. Seria uma forma de uma exclusão da cidadania. Inclusive, até como sugestão de leitura, José Murilo de Carvalho, um grande historiador da UFRJ, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, ele aborda no seu livro Os Bestializados sobre como que o voto capacitário, diferente do voto censitário da monarquia, mais excluía do que incluía pessoas. Aí pergunto para vocês, se dentro desse bojo você há uma exclusão dos brasileiros, dentro dessa perspectiva da Constituição de 1891, qual era o contingente de trabalhadores que eram realmente alfabetizados? Eram quase a perspectiva nula de trabalhadores alfabetizados. Os poucos eram os setores dos tipógrafos ou aqueles que tinham mau acesso ao ensino primário. Poucos eram aqueles que tinham um ensino de qualidade capaz de fomentar pelo menos uma análise, pelo menos uma dimensão da visão daquilo que os trabalhadores deveriam ter direito. E os poucos realmente instruídos dentro do seio da classe trabalhadora eram aqueles que tinham o privilégio de fazer os jornais correntes para os trabalhadores, orientando das lutas, dos direitos que os mesmos deveriam ter. Então, esse era o cenário no século XIX para o conjunto de trabalhadores que não tinham direitos, não eram reconhecidos como cidadãos, eram, na sua grande maioria, analfabetos que não poderiam exercer sequer o seu direito político, e o Estado que era omisso no campo da educação para promover um mínimo de acessibilidade ao conhecimento para um conjunto desses trabalhadores. Então, essa era a realidade que campeava o Brasil da transição do Império para a Primeira República. Só que a gente tem um cara que destoa dentro desse processo. Enquanto o Brasil, na Constituição de 1891, em geral, excluía os trabalhadores, você tinha um nosso amiguinho aqui, chamado Júlio de Castilhos. O cara, esse gaúcho, simplesmente no Rio Grande do Sul, com 31 anos de idade, comandando o estado do Rio Grande, ele consegue fazer uma Constituição que, a partir dos primados do positivismo social, ele coloca os trabalhadores como portadores de direitos sociais. A primeira garantia, o acesso e a liberdade do exercício do trabalho. É um grande acesso para aquilo que os trabalhadores não tinham, nem como direito no segundo reinado, embora o segundo reinado fosse um reinado bastante progressista, que já tinha um projeto minimamente desenvolvimentista no Brasil, até mesmo na geração da era Mauá, mas ainda assim não tinha garantias para os trabalhadores, de forma clara, para você legislar com uma série de direitos como temos hoje. Então, na verdade, você tem a primeira perspectiva profissional dos trabalhadores, de garantia de liberdade do direito ao trabalho, com Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos seria o primeiro quadro a salvaguardar tais direitos, ao mesmo tempo a limitação da jornada de trabalho, entre outras perspectivas no campo dos direitos sociais para os trabalhadores, o que tornaria o Rio Grande do Sul o pioneiro dentro do processo dos direitos sociais reconhecidos ao povo. Ou seja, você tem ali no Rio Grande do Sul o Estado, o poder público, já reconhecendo os trabalhadores como atores sociais que são dignos de portarem os seus direitos. E aqui o conjunto de malandros, aqui o conjunto de malandros na Constituinte de 1891, aí tem o Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes, né, o Floriano Peixoto, entre outros quadros afins das oligarquias que conseguem fazer uma Constituição de fundo liberal, porque garante os direitos individuais, os direitos civis, mas que esses direitos não se estendem ao conjunto da população. E como é que se dava a realidade? Enquanto o Brasil, os trabalhadores mal tinham direitos, mal se organizavam e tinham a sua vida bastante precarizada, sem esses direitos sociais, você na Europa tem um processo diferente. Por quê? Porque você já tinha passado pela primeira etapa da Revolução Industrial, já na transição do século XVIII para o início do XIX, e depois a segunda etapa da Revolução Industrial, porque com o aumento das indústrias, você tem automaticamente o advento do maior contingente de trabalhadores e também o movimento operário nascente com uma série de lutas e de reivindicações. Tais quais, por exemplo, na Inglaterra,
como o ludismo, que a partir de uma liderança sindical chamada John Lodge, defendia a quebra das máquinas, porque achavam que as máquinas é que traziam o retrocesso da condição de vida dos trabalhadores, né? E muitas das reflexões são feitas até por historiadores no campo da historiografia social inglesa, como o Edward Thompson, que ele fala sobre a formação da classe trabalhadora da Inglaterra e aborda sobre as idas e vindas dos trabalhadores na construção da sua consciência, o que não é fácil. E aí eu faço uma crítica muito peculiar a determinados setores da esquerda que não têm a compreensão que os trabalhadores, eles só conseguem entender a partir da realidade que vivem. A ideia de uma classe trabalhadora que tem aquela consciência avançada, que já tem aquele destino, se fosse isso, já estaríamos no patamar acima, que não passaríamos nenhuma crise como estamos passando hoje. Não. Os trabalhadores, eles têm momentos de ápice de organização e tem momentos de descenso como agora, e que agora estão conseguindo começar a se reencontrar. E que é uma tarefa nossa da CSB na construção dessa consciência crítica da classe trabalhadora e fazer com que os trabalhadores possam abraçar a sua central sindical como uma defensora legítima dos direitos dos trabalhadores, inclusive nesse momento que tais direitos são ameaçados. Então, nesse momento, enquanto o Brasil não tinha essa representação toda, na França, em meados da década de 1850, e aí já tinha passado a Comuna de Paris, a criação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, você tinha 4,5 milhões de trabalhadores mobilizados na França. Na Inglaterra, em 1867, ou seja, quase 2 décadas depois, a presença e a existência de 800 mil trabalhadores sindicalizados. Seria na mesma Inglaterra, inclusive, que você teria um movimento sindical muito forte. E seria nesse período, já em 1864, que você teria trabalhadores organizados na Europa capazes de formar uma organização que os aglutinasse na construção de agendas em comum com a cooperação do movimento operário em geral. Já no Brasil, enquanto você tem na França 4,5 milhões de trabalhadores em 1850 e em 1867 na Inglaterra 800 mil trabalhadores, no Brasil você tem apenas 55 mil operários em 1890 para um contingente de população de quantos que a gente falou? 14 milhões de brasileiros no censo de 1890. Ou seja, não chegava a 1% o contingente de trabalhadores no Brasil em 1890. Mal dava sequer 1/3 do contingente, aliás, 0,3%, 0,4% da população brasileira que estavam no mundo do trabalho, na qual a gente tem essa concepção formal. E no auge, quando você tem aquelas greves gerais de 1917 em São Paulo, 1918 no Rio de Janeiro, 1919 na Bahia, greves pontuais também no Paraná, Pernambuco, no Ceará, automaticamente, no auge desse movimento operário, simplesmente você tem 275 mil pessoas. Não constituía nem 10% do contingente da França, ou mesmo 1/3, mal 1/3 do contingente da Inglaterra do século passado. Ou na verdade, você vê um movimento operário brasileiro começando a se organizar de forma muito tarde. Isso é proporcional ao processo de industrialização do Brasil. Com a substituição de importações no âmbito econômico ocorrido no Brasil no decorrer da Primeira Guerra Mundial, que você vai ter um maior surto de industrialização e, por consequência, o aumento do movimento operário brasileiro, e aí você tem o aumento desse contingente. Só que não adianta você ter uma mudança em 30 anos de 55 mil operários para 275 mil operários, ou seja, mais de 400% de aumento no contingente em 30 anos, se você tem um aumento da população para quase 30 milhões, 30 e poucos milhões já nesse período. Então, na verdade, o movimento operário do Brasil já nasceu muito tarde diante do processo de industrialização atrasada do Brasil. Aqui vocês veem como é que se dava a organização na Europa, primeira internacional, criada em 1864, reunindo trabalhadores de toda a Europa, criada por Karl Marx, Friedrich Engels, e tinha a presença dos social-democratas, que eram os quadros reformistas, revolucionários, naquele momento, e, por outro lado, quadros anarquistas,
comandados por Mikhail Bakunin. A diferença desses dois grupos chegaria a tal ponto que Bakunin seria expulso da Primeira Internacional em 1872 e acabaria a formação dessa Primeira Internacional, ou Associação Internacional dos Trabalhadores. Seria a primeira tentativa de organização desses trabalhadores no conjunto da história mundial. E já depois, aí você tem a Segunda Internacional, já criada em 1889. Essa Segunda Internacional, você vai ter a inédita formação de partidos políticos voltados aos trabalhadores, que apostavam não só apenas na atuação sindical, mas na atuação parlamentar, com representantes oriundos da classe trabalhadora para defender os seus direitos. Então você já começa a ter uma ampliação no escopo da representatividade desses trabalhadores. Só não falo mais sobre as internacionais porque o tema maior é a história do movimento operário brasileiro, o movimento sindical. O tempo é muito exíguo, mas eu garanto que na próxima atividade de formação política eu vou trazer isso com maiores detalhes, maiores pormenores para cada um de vocês. Ao mesmo tempo, se a gente tinha um movimento brasileiro no âmbito operário bastante precário, as primeiras tentativas de organização dos trabalhadores se deu na década de 1900, principalmente com a criação da Central Operária Brasileira em 1907, ou seja, mais de 4 décadas após a criação da Primeira Internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Então, vocês veem o quanto que os trabalhadores, até para se organizarem no Brasil, tinham dificuldades. Fora, também, vale lembrar, a própria organização territorial do Brasil, de forma continental, dificultava a própria integração dos trabalhadores brasileiros. Mal você tinha trabalhadores organizados no Distrito Federal, em São Paulo, e paulatinamente, no decorrer das décadas de 10 e 20, aí você começa a ter alguns núcleos de trabalhadores organizados em movimento sindical no Paraná, na Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, você já tem essa primeira organização em 1907 da Central Operária Brasileira, que era, na verdade, um esboço de uma central sindical, mas de uma organização muito diminuta, uma organização muito frágil, mas que pelo menos tinha o intuito de aglutinar as principais lideranças do movimento sindical brasileiro. E, ao mesmo tempo, você tem a presença de reformistas e anarcossindicalistas dentro dessa COB, que vai organizar o primeiro Congresso Operário Brasileiro. O que consistia esses dois grupamentos? O primeiro grupamento do movimento operário, que eram os reformistas, tinha o objetivo de defender a participação do movimento operário, não só na sua mobilização no movimento sindical, mas na sua representação política formal, ou seja, na representação de trabalhadores existentes no parlamento, para obtenção de conquistas pontuais no mundo do trabalho. Só que tem um problema. Se você tem uma Constituição de 1891 em esfera nacional bastante excludente, como é que você vai ter a garantia de representatividade dos próprios trabalhadores para assegurar os direitos, as suas garantias no mundo do trabalho? Então, já era algo bastante difícil. E, ao mesmo tempo, com a política dos governadores assegurada por Campos Salles, que asseguraria a República Café com Leite e a oligarquização da política brasileira, isso vai excluir ainda mais os trabalhadores. Por quê? Porque com a comissão verificadora das eleições, constituída por lideranças das oligarquias, qualquer setor de oposição que quisesse ousar enfrentar as oligarquias vigentes eram degolados do processo eleitoral. Ou, digamos, vamos supor que eu, como liderança sindical, fosse eleita no processo político. Vamos supor que as duas aqui não gostassem da minha atuação, eram pessoas ligadas a grandes oligarquias, deputados. Então elas, como faziam parte da comissão verificadora de poderes, que não existiam até então o TSE, os TREs, o que elas fariam? Simplesmente elas não reconheceriam a minha eleição. Então como é que o movimento operário vai poder atuar diante desse processo do domínio das oligarquias e, ao mesmo tempo, sem qualquer reconhecimento dos trabalhadores? Então, os trabalhadores vão para a aposta informal, a aposta pelas mobilizações ao invés da participação política formal. Vai ser a aposta nas ruas e, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, na Primeira República,
não vão reconhecer as demandas dos trabalhadores. Quaisquer demandas, reivindicações feitas pelo conjunto da população e principalmente dos trabalhadores mobilizados eram vistos como caso de ameaça à ordem, casos de polícia. E automaticamente muitos trabalhadores e lideranças sindicais eram presos. Inclusive, leis como a Lei Adolfo Gordo eram feitas com o objetivo e o intuito de fazer com que as lideranças sindicais que fossem estrangeiras, que residissem no Brasil, fossem automaticamente expulsas do país. Então você tem uma clara repressão e cerceamento ao conjunto dos trabalhadores dentro do processo de construção da consciência e da agenda desses trabalhadores no Brasil. Ao mesmo tempo, você tem a política excludente, que é a política dos governadores. Ela não vai dar esse espaço à altura para aquilo que os trabalhadores almejam, e aí os trabalhadores vão apostar pelas vias informais, pela aposta na rua e pela tentativa de desestabilização dos governos. Então, o movimento operário ele vai começar a ter um refluxo em 1908, pouco depois da revolta da vacina, onde o Estado brasileiro tem caráter repressor no governo de Rodrigues Alves e só vai voltar a ter uma certa mobilização a partir de 1912. E dentro desse eixo você vai culminar com o segundo Congresso Operário Brasileiro, feito em 1913, mais fisicamente quase já na entrada da Primeira Guerra Mundial em 1914. Ao mesmo tempo, você já tem um avanço no movimento operário. Se você até então tinha um movimento dos trabalhadores até então desorganizados, funcionando de forma voluntarista, episódica, com organizações frágeis, não. Nesse momento, o movimento operário começa a se nacionalizar. Aí já não fica mais no foco do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro na época, e São Paulo. Agora já são outros locais onde o movimento sindical passa a ter uma maior participação. Você já tem existência de trabalhadores mobilizados em Belo Horizonte. E isso já é fruto, inclusive, do trabalho da pesquisa de inúmeros historiadores, da UFPR, da Unicamp, da PUC do Rio, da PUC de São Paulo, da URGS, que começam a estudar, junto com outros trabalhos acadêmicos, a existência de polos alternativos de representação dos trabalhadores fora do eixo Rio-São Paulo. Ao mesmo tempo, você tem, somado a isso, o surgimento da Primeira Guerra Mundial, como os grandes países industrializados passavam a investir na indústria bélica porque estavam combatendo entre si, os países em desenvolvimento como o Brasil, como o México, a Argentina, passariam a investir na substituição de importações. Como você teria o aumento na construção de novas indústrias e do advento cada vez maior da tentativa da criação de uma burguesia nacional, mas essa burguesia era muito frágil e ela só vai ter força a partir do projeto nacional desenvolvimentista de Getúlio Vargas. O que acontece dentro desse processo? Você vai ter um crescimento no contingente de trabalhadores nos grandes centros urbanos. Aqui você tem a mobilização dos trabalhadores, o primeiro Congresso Operário Brasileiro do COB em 1906, depois, nesse canto aqui, o terceiro Congresso Operário Brasileiro em 1920 e a mobilização dos trabalhadores organizados na luta pelos seus direitos sociais. E aí você tem algumas mobilizações, já no Rio de Janeiro, em 1918, São Paulo com a greve geral de 1917, na Bahia em 1919 e outros polos. No Rio Grande do Sul, como você já tinha uma tradição de respeito aos trabalhadores, Borges de Medeiros já começava a negociar diretamente com os trabalhadores uma série de reivindicações que ampliaria o escopo dos direitos sociais desses trabalhadores no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora ela não vai ter uma série de leis trabalhistas organizadas. A categoria que mais se organizasse, que mais construísse e reivindicasse junto aos seus pares, é a categoria que teria maiores possibilidades de direito. Os poucos direitos que existiam para os trabalhadores eram direitos residuais, direitos pontuais, e eu cito alguns deles aqui. A existência da Lei de Acidente de Trabalho em 1919,
a criação de Conselho Nacional de Trabalho em 1923, a Lei das Férias de 1925 e outras legislações pontuais. Só que essas legislações não eram legislações universais, elas se davam a partir das categorias que mais se organizavam, que melhor poderiam conferir o direito ao conjunto dos seus trabalhadores. Ao mesmo tempo, você tem, com o fracasso das greves gerais, o questionamento ao movimento anarco-sindicalista, até porque os anarco-sindicalistas defendiam que não deveria haver a disputa política, mas, ao mesmo tempo, a organização dos trabalhadores tinha que se basear aos sindicatos para questionar a ordem vigente. O problema é, depois desse processo, quem que poderia prosseguir a visão de autogestão? E, a partir daí, se dava o fracasso da representação dos trabalhadores. Criação do PCB em 1920, como uma das alternativas de reorganização do movimento operário, a partir da crítica ao movimento anarco-sindicalista no seio do movimento operário. O movimento tenentista, que defendia a moralização do voto e que, ao mesmo tempo, diante da repressão existente, como, por exemplo, do episódio dos 18 do Forte, em 1922, eles passam a se articular e fazer a Coluna Prestes, percorrendo 25 mil quilômetros do Brasil inteiro, sob a liderança do até então capitão de artilharia Luiz Carlos Prestes, que mais tarde se tornaria general e depois, tempos a seguir, secretário-geral do PCB. E, ao mesmo tempo, você tem o movimento dos trabalhadores mais organizados. Mas, ainda assim, dentro do estado de sítio do Arthur Bernardes e com a lei acelerada no governo de Washington Luiz, você não tem tantas perspectivas de maior reconhecimento dos trabalhadores. A visão do movimento social era claramente criminalizada. Então, dentro desse aspecto, com toda a mobilização dos trabalhadores, havia criminalização do movimento sindical dentro desses governos. A lei acelerada criminalizava ideologicamente não só o movimento sindical, como qualquer outro jornal que pudesse ousar ou questionar o governo vigente. Essa era a realidade na transição de meados dos anos 20 para o final dos anos 20. Ao mesmo tempo, a crise mundial de 1929 provocaria, na verdade, uma crise econômica em esfera mundial e que atingiria o Brasil, porque o Brasil era um dos principais exportadores de café para os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, com essa crise econômica interferindo no dia a dia dos trabalhadores e aumentando o custo de vida, isso interferiria no processo eleitoral de 1930, onde haveria uma forte insatisfação popular nos rumos. E com a existência de duas candidaturas, como a de Júlio Prestes e a de Getúlio Vargas, Getúlio constituindo-se como candidato de oposição, automaticamente, com a derrota de Vargas, a partir do processo viciado da Primeira República, você tem a irrupção de um processo revolucionário que faria com que Washington Luiz caísse em 1930 e pudesse ter um governo provisório com Getúlio Vargas à frente da presidência da República. Mobilização das pessoas com a Revolução de 30, como vocês estão vendo. Derrubada do governo Vargas com um amplo apoio popular, a presença de Vargas no governo provisório, já assumindo a presidência. E quais eram as medidas imediatas de Vargas na defesa dos trabalhadores? Primeira grande medida que a gente pode verificar do governo Vargas: a criação do Ministério da Revolução, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Esse ministério tinha o objetivo de assegurar a relação de trabalho na ordem capitalista, mediando os conflitos entre o patronato e o regime presente trabalhista focado em defesa dos trabalhadores. Então, se não havia até então qualquer órgão que pudesse representar a defesa dos trabalhadores, você tem de imediato, após a Revolução de 30 e a tomada do poder por Vargas, a existência de um ministério onde reconhecia os trabalhadores como atores sociais e reconhecidos pelo Estado, pelo poder público. Essa é a primeira questão muito importante que vocês precisam guardar, até porque hoje os direitos são ameaçados de forma muito clara e o Ministério do Trabalho, querendo ou não, é ainda o bastião de defesa do trabalhador e que está sendo seriamente ameaçado a partir da diminuição dos direitos sociais. O outro aspecto muito importante se dá com a lei dos 2/3. Por que a lei dos 2/3 é importante?
Porque até então, muitos dos estrangeiros que chegavam ao país, com uma certa justiça, empregavam os seus conterrâneos, empregavam os seus patrícios. Por exemplo, eu sou espanhol, do sul da Espanha. Aí eu quero aproveitar e empregar alguns dos meus. Eu vou proteger o amigo, vou proteger ela, vou proteger o companheiro. Mas, em contrapartida, os companheiros aqui têm competência para exercer o trabalho, mas não podem exercer porque não são espanhóis. Então havia uma certa tensão no Brasil da Primeira República, onde os trabalhadores brasileiros ainda eram marginalizados no processo. Ainda mais os negros, recém-libertos, não tinham qualquer política de reinserção no mundo do trabalho, ou já com trabalhadores livres. Então, a primeira medida democratizante de política de pleno emprego do Vargas foi de 2/3, ou seja, em qualquer estabelecimento existente, 2/3 dos funcionários deveriam ser de brasileiros. Então essa era uma das primeiras grandes conquistas existentes no governo Vargas para o conjunto da classe trabalhadora. Segundo ponto, criação da justiça eleitoral para a moralização da política e lisura das eleições. Falamos da comissão verificadora. Inclusive, Lima Barreto, em uma das suas crônicas bastante interessantes em formato de um livro chamado Os Brunzundangas, e é uma leitura muito importante, ele faz uma visão bastante irônica, capciosa, muito inteligente, de uma forma sarcástica e com um bom humor, já a partir do final da década de 1910, falando sobre como é que se dava o processo eleitoral na Primeira República. E, na verdade, eram capangas que ameaçavam outros para tentarem votar, ou, se não, para impedir o voto em uma determinada chapa. E não havia o controle, o voto era descoberto, havia o voto de cabresto, existia o voto de bico de pena, onde até, inclusive, falecidos conseguiam o milagre de poder votar em uma chapa, um candidato. Já com Vargas já acaba a safadeza, já acaba o caô, já acaba o migué. Você já tem a criação da justiça eleitoral com o intuito de garantir a lisura das eleições, a pureza do processo eleitoral. E, ao mesmo tempo, você estende, a partir da criação do Código Eleitoral em 1932, mais especificamente em 24 de fevereiro de 32, o direito do voto à mulher, tanto o direito ativo, no sentido dela poder exercer o direito ao voto, quanto o passivo, que é a possibilidade dela se candidatar a qualquer cargo eletivo. Então, já se tornava um grande avanço no âmbito da cidadania e dos direitos políticos para a mulher, até então secundarizada. Ao mesmo tempo, Vargas, aqui nessa fotinho bonita, com o decreto 19.4363, cria o Ministério do Trabalho. E aí você tem mais uma série de conquistas no governo Vargas. Você tem a regulamentação da jornada de trabalho, o pagamento das férias dos trabalhadores, a regulamentação do trabalho de mulheres e menores, porque até então as mulheres não tinham limite para o exercício do trabalho, além de profundamente assediadas moralmente, sexualmente pelo patrão, embora ainda exista hoje, algumas de forma aberta, outras de forma velada, mas não da forma escancarada como era na Primeira República. Então, Vargas começa a criar medidas protetivas para a mulher, para o jovem, para o adolescente no exercício do trabalho. Ao mesmo tempo, além de efetivar, regulamentar a jornada do trabalho, que você aí não teria mais jornadas quilométricas de 16 horas, 14 horas ou até 18 horas de trabalho, você teria o fomento da existência dos fundos de pensão e de aposentadoria universalizando aos trabalhadores. Por quê? Porque na Primeira República, a aposentadoria, se você quisesse, era contribuição sua individual para um conjunto de tentativas privadas. Digamos, se eu quisesse fazer uma aposentadoria para mim, no modus operandi da Primeira República, eu teria que contribuir para uma caixa de contribuição, de aposentadoria, feita por ela e por ela. Seria o modus operandi, pela forma voluntarista, mas é uma forma que você não tem tanta garantia. Aqui não, o Estado, por si só, ele já coloca para si a responsabilidade, não apenas pelo direito do trabalho, mas para a aposentadoria daqueles brasileiros que, com o suor do seu trabalho, com o seu esforço, construíram o país e têm o direito a uma aposentadoria digna e justa. Ao mesmo tempo, para que não houvesse qualquer caô do patrão, qualquer migué, surge a carteira de trabalho em 1932 com Salgado Filho no Ministério do Trabalho.
Com essa carteira de trabalho, você vai ter justamente a relação do trabalho fixada, o tempo, e ao mesmo tempo a não possibilidade do patrão burlar qualquer item, qualquer processo no âmbito do contrato desse trabalhador do mundo do trabalho. Enfim. Você tem a unicidade sindical com Vargas, em contraponto à pluralidade sindical existente desde 1903 com o Decreto-Lei 979, visando a unidade da classe trabalhadora, até porque a pluralidade sindical era muito interessante para o conjunto das oligarquias brasileiras que gostariam de ver a classe trabalhadora enfraquecida. Ao mesmo tempo, você tem o Decreto 19770 de 1931, que reconhecia o surgimento dos sindicatos, desde que esses fossem reconhecidos pelo Estado, sendo fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, os trabalhadores querem usufruir dos seus direitos, participe do seu sindicato, mas do sindicato que é reconhecido pelo Estado. Ou seja, a partir desse processo, os anarquistas que não reconheciam o Estado começam a ter um claro enfraquecimento, porque esses sindicatos reconhecidos pelo Estado começaram a usufruir uma série de direitos. O que os comunistas inteligentemente fizeram, eles simplesmente entraram nos sindicatos oficiais e a partir daí começaram a fazer suas demandas, suas lutas. Ao mesmo tempo, você tem a regulamentação posterior da existência de um sindicato único para determinada categoria econômica ou profissional pelo Decreto-Lei 1402 de 39, feito em 5 de julho de 1939, que se tornaria o artigo 516 da CLT. Então você tem fotos da mobilização dos trabalhadores, isso já no governo da era Vargas, e ao mesmo tempo aquilo que nós falamos. Os anarquistas não aceitavam qualquer mediação do poder público, se enfraqueceram porque não tiveram a legitimidade dos trabalhadores, e os comunistas, por sua vez, passaram a participar desses sindicatos reconhecidos oficialmente pelo Estado. A Assembleia Constituinte de 1934, você tem vários direitos sociais consolidados, a existência de uma bancada classista composta de 40 deputados no universo de 214, e hoje, se fizermos uma análise crítica, eu tenho certas dúvidas se o movimento sindical tem esse grau de representatividade, então já é uma análise bastante interessante que você já tem um contingente de lideranças sindicais devidamente presentes nessa Assembleia Nacional Constituinte. Ao mesmo tempo, a existência da primeira mulher como representante, a Carlota Pereira de Queiroz, como a primeira deputada federal. E quais as conquistas existentes da Constituição de 34? Primeiro, a consolidação daquilo que estava no Código Eleitoral, que é a extensão dos votos às mulheres. Segundo, a organização da Justiça Eleitoral. A outra, o Estado, a partir daquele momento, aproveitava a sua condição para ser o responsável por todas as políticas sociais, ou seja, direitos sociais, a partir daquele momento, eram de responsabilidade exclusiva do Estado, exclusiva do poder público. E tem mais, gente. A instalação da Justiça do Trabalho fora do âmbito do Poder Judiciário e a criação de juízes classistas para assegurar a proteção aos direitos do trabalho, a introdução do mandado de segurança no campo dos direitos e das garantias individuais e o aumento da receita dos municípios. E, ao mesmo tempo, diante de uma conjuntura bastante turbulenta, né, o que ocorria, muitas vezes por conta de uma série de direitos que Vargas começava a garantir para o conjunto dos trabalhadores, qual era a consequência dentro desse processo? Simplesmente, o próprio patronato fazia questão de não reconhecer quase nenhum dos direitos dos trabalhadores. Muitas eram as mobilizações, as reivindicações desses trabalhadores para que os seus direitos fossem respeitados e para que os decretos-leis feitos por Vargas fossem realmente obedecidos e cumpridos. Então, dentro desse cenário, com uma burguesia refratária, com um país em crise, você tem as condições para a criação do Estado Novo. Diante de greves que, volta e meia, existiam por conta da desobediência deliberada do patronato diante da situação existente e, ao mesmo tempo, face a uma conjuntura nacional bastante turbulenta, fruto também
da conjuntura internacional de muitas incertezas políticas. E dentro desse processo, com o Estado Novo, quais são as garantias maiores que os trabalhadores vão ter? Primeiro ponto, Lei Orgânica da Sindicalização Profissional, em 1939. A outra, a Lei do Salário Mínimo, em 1940. Depois, efetivação da Justiça do Trabalho, em 1941. E, diante de uma sociedade que ainda tinha bastante analfabetos e que mal existiu a partir de Vargas, e aí é uma iniciativa clara de Vargas, mal existiu a formação inédita do Ministério da Educação e da Saúde, como é que eu vou democratizar o acesso aos decretos-leis de um conjunto de uma classe trabalhadora onde havia um forte contingente de analfabetismo? Vou usar para o recurso audiovisual. E como você não tinha televisão democratizada ao povo naquele momento, naquela época era mais rádio, qual foi a alternativa que o governo criou? A Voz do Brasil, com atuações radiofônicas, onde sempre o ministro do Trabalho sempre explicava quais os direitos dos trabalhadores no âmbito histórico. Então, a partir dessa medida, com a criação da Hora do Brasil, já em 1942, há uma série de ações do ministro do Trabalho naquele momento, Alexandre Marcondes Filho, explicando a partir dos decretos-leis quais eram os direitos que os trabalhadores poderiam ter dentro daquele processo. Aqui você tem o panfleto e o cartaz que mobilizava os trabalhadores para o evento do dia 1º de maio, e que houve em 1943 a criação da consolidação das leis de trabalho. E, ao mesmo tempo, você vai ter a formação da CLT, que muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas, de forma desonesta ou por não conhecerem o processo, tentam acusar que a CLT é fruto da Carta del Lavoro. Só que a Carta del Lavoro se deu num processo de um Estado totalitário, onde, na verdade, interpretava a visão de integração, da integração da população numa perspectiva corporativista, só que de uma forma totalitária, onde o indivíduo não tinha mais a possibilidade de exercer a sua liberdade de expressão, a sua capacidade de reivindicar pelos seus direitos. O indivíduo ficava em função do Estado e o Estado não dava qualquer direito a esse indivíduo. A Carta del Lavoro apenas pontuava e regulamentava as relações do mundo do trabalho na Itália fascista. No Brasil, não. Você tem uma CLT que, diferente da Carta del Lavoro, que não tem nem 30 artigos, a CLT tem mais de 900 artigos. E dentro desse bojo, você vai ter uma influência de uma série de valores que influenciaram ideologicamente a CLT. Quais são os primeiros valores? Primeiro, as demandas históricas do movimento operário brasileiro. Nós tratamos aqui que o movimento operário, entre anarquistas, reformistas e comunistas, a partir das suas lutas, reivindicava uma série de agendas para o conjunto das lideranças políticas que ocupavam a máquina do Estado na Primeira República. Com o governo Vargas, isso se torna política de Estado, as reivindicações começam a se tornar efetivadas em decretos-leis, e a soma desses decretos-leis estariam consubstanciadas na CLT. Ou seja, os trabalhadores, com o conjunto dos seus valores, princípios, diante das lutas que eles travavam, trouxeram elementos na contribuição para a construção da CLT. Inclusive, quadros do movimento sindical, naquele período da Primeira República, que eram inclusive de extração anarquista, como Joaquim Pimenta e também como o Agripino Nazaré, foram esses dois, entre outros quadros que contribuíram na formação do CLT, que puderam ter a liberdade de trazer todas essas demandas históricas para termos uma consolidação da lei do trabalho bastante moderna. Então, você tinha a influência do movimento operário que, com as suas demandas, tinha uma agenda pautada na efetivação da justiça social no mundo do trabalho. O outro aspecto, as ações do governo de Vargas voltadas aos trabalhadores, seja com essas demandas do movimento operário ou iniciativas do próprio governo que salvaguardavam todos os direitos dos trabalhadores. Logo, a CLT não é o fruto de uma ação de um iluminado, 2 iluminados ou 3. É derivada de um processo histórico com idas e vindas na construção da consciência dos trabalhadores e que influenciariam, inclusive, governantes como o próprio Vargas. O primeiro que teve, de fato,
uma sensibilidade social capaz de tornar isso como política de Estado. Não somente a influência do movimento operário brasileiro, como também do governo Vargas, isso permitiria aquilo que temos conhecimento da CLT, como também o primeiro Congresso de Direito Social realizado em São Paulo em 1941. Dentro desse congresso, em pleno Estado Novo, Vargas consegue reunir uma série de lideranças sindicais, quadros intelectuais e começa a fomentar quais os direitos sociais que deveriam ser efetivados para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. E a partir dessa discussão, na presença desse congresso, uma série de proposições estariam prontas para estarem como ideias daquilo que guiaria e pautaria a própria CLT. Então, isso já até descaracteriza parte daquilo que as pessoas falavam do Estado Novo como uma era de pleno autoritarismo, fazendo lembrar que, por exemplo, a UNE seria criada em pleno Estado Novo no dia 22 de dezembro de 1938. Você teria, inclusive, quadros que pertenceram à fundação da UNE que se tornariam grandes políticos, como José Talarico, como Hélio de Almeida, que comandou a UNE, entre outros quadros, e que estariam presentes dentro desse Estado Novo de Vargas e que, inclusive, considerariam Vargas como o patrono da UNE no seu primeiro congresso. Então, são pontos bastante importantes que eu quero trazer para cada um de vocês, para vocês terem a dimensão da complexibilidade da conjuntura política histórica. Além disso, você tem as convenções da OIT, a OIT criada após a Primeira Guerra Mundial, já em 1919, decorrente do Tratado de Versalhes, onde a OIT, a partir das suas convenções, começaria a abordar uma série de direitos sociais dos trabalhadores, pelo menos criando um modelo mínimo para que fosse seguido em esfera mundial. Ao mesmo tempo, além das convenções da OIT, que influenciariam aquilo que a CLT é hoje, a doutrina social da igreja. Mas aí vocês vão dizer, Wendel, você deve estar exagerando, você pirou, Wendel. Doutrina social da igreja presente na CLT? Sim. A influência de quadros intelectuais no governo Vargas, com forte visão calcada na doutrina social da igreja, a partir de encíclicas como a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, e também da 40º ano, ocorrida em 1931, influenciariam no âmbito e no escopo dos direitos sociais voltados aos trabalhadores, onde patrões tinham o seu compromisso e os seus deveres, e os trabalhadores também tinham os seus deveres e os seus direitos preconizados nessas encíclicas, onde a igreja já começava a observar com carinho e cuidado a classe trabalhadora diante do avanço e do aumento do movimento operário na Europa. E além da doutrina social da igreja, duas constituições avançadíssimas naquele momento. Uma fruto da Revolução Mexicana, que é a Constituição do México em 1917, que inclusive pautava muitos dos direitos sociais avançados na América Latina para os trabalhadores mexicanos. E a outra, a Constituição de Weimar, sob forte influência do Partido Social Democrata Alemão, partido da classe operária, criada no final do século XIX e que estaria à frente do governo da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Com a República de Weimar, os trabalhadores alemães teriam uma série de direitos salvaguardados e isso influenciaria, inclusive, intelectuais e mentores brasileiros que apoiavam o governo Vargas e que estavam na construção da consolidação da lei do trabalho para fazer uma série de leis influenciadas nesses princípios. E aonde que você tem esse estudo, e é um estudo inédito que eu aconselho a cada um de vocês pesquisarem na internet, baixarem o PDF dessa tese de doutorado, ou se não comprarem o livro desta pessoa. O nome desse ícone que abordou de forma inédita e comprovando de todas as formas que a CLT não tinha nada a ver com a Carta de Lavoro e que era um código avançadíssimo na concepção de direitos dos trabalhadores, o nome dessa autora se chama Magda Biavaski. A tese dela de doutorado da Unicamp fala do trabalhador portador de direitos, do sujeito trabalhador que é portador de direitos no âmbito dos direitos sociais. E a partir da tese de doutorado de Magda Biavaski, ela começa a linkar uma série de valores, uma série de símbolos e, ao mesmo tempo, de influências
pelas quais a CLT seria o que é até hoje. Fora essa autora, eu já citei a Ângela de Castro Gomes, com a invenção do trabalhismo. Tem obras, como, por exemplo, do historiador da UF, Jorge Ferreira, chamado Trabalhadores do Brasil, onde fala que, em cartas, os trabalhadores reivindicavam os direitos dos trabalhadores ou o respeito das mesmas leis, reconhecendo a autoridade de Getúlio. Então, e fora outros autores, como Cláudio Batalha, que aborda sobre a Primeira República e como é que Vargas começaria a respeitar os direitos, e também quadros afins, como Marcelo Badaró, que falam sobre o avanço da legislação varguista e como que os trabalhadores reconheceriam essa legislação. Então, existem vários autores no âmbito da historiografia, mas eu estou colocando esses como sugestões de leitura para vocês terem uma dimensão daquilo que o movimento sindical era antes de Vargas e o grau de avanço que, a partir da era Vargas, o movimento operário, depois de anos de luta e anos de demanda, teria no conjunto da sociedade geral. Só uma pergunta. Quanto tempo? Temos quanto tempo? Pode? Pode? É porque eu só teria 1 hora. Sim. O princípio é até às 16 horas. Ótimo, melhor Tá ainda. Então, a partir dentro desse processo, então você tem uma ampla quantidade de direitos que, a partir da influência de legislações avançadas, de pontos existentes dentro desses ícones que foram mostrados, fariam com que a CLT pudesse ser o que ela é hoje. Aí muitos setores da sociedade, principalmente no campo da direita, falam, mas ora, a CLT é arcaica, a CLT, na verdade, está velha. Aí eu me pergunta, eu pergunto para cada um de vocês, você jogaria sua avó fora? Jogaria sua mãe fora? Pelo amor de Deus, né? E a outra coisa, modernização por modernização, a CLT tem de 70% a 80% de sua lei, da sua consolidação da lei de trabalho alterada, de 1943 até hoje. Pode falar. Sim. Ou seja, 70% a 80% de alteração da consolidação das leis de trabalho. Ou seja, você não tem desculpas para tentar retirar direitos dos trabalhadores, porque volta e meia sempre tem leis que aperfeiçoam. Algumas da direita tentam retroceder, outras no campo da esquerda tentam ampliar. Mas, de qualquer forma, todos aqueles que falam, olha, nós queremos ampliar os direitos dos trabalhadores, mas tendo que reformar a CLT. Ninguém é contra a reforma. Só que a reforma que a direita quer colocar é para precarizar os direitos e, ao mesmo tempo, voltar às relações de trabalho da Primeira República. Essa é que é a mais profunda realidade. Outro aspecto que é muito claro, seja a contribuição sindical, o imposto sindical, na verdade elas estão sendo ameaçadas porque o que está em jogo dentro dessa reforma trabalhista, diferente de uma ampla conquista feita pelo governo Vargas junto ao movimento operário, o que está em xeque é o próprio movimento sindical. O próprio movimento sindical, se você tem a perda da contribuição sindical, se você tem a perda do imposto sindical, como é que o movimento sindical vai ter autonomia para poder representar os seus? Então, é o que está em jogo hoje. Eu estou fazendo esse exercício de história comparada, até para vocês participarem, que fica tanto quanto professoral, mas o que está ameaçado hoje é uma série de conquistas que tivemos a partir das lutas desde a Primeira República. Da organização dos trabalhadores, da forma como os trabalhadores muitas vezes foram massacrados pelo Estado, da dificuldade desses trabalhadores se organizarem, até o momento que eles eram devidamente reconhecidos pelo poder público. E hoje, com essa reforma trabalhista, o que temos? Uma classe trabalhadora realmente ameaçada. O povo que, por muitas vezes, por conta dessas ameaças, não tem nem dimensão, diante da sua correria do dia a dia, em saber o que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, o que há de ameaça efetiva ao conjunto dos seus direitos. Aqui você tem a mobilização dos trabalhadores, mais de 100 mil trabalhadores presentes na própria criação da CLT em 1º de maio de 1943. E, ao mesmo tempo, nessa experiência democrática, você tem o surgimento de organizações político-partidárias. Umas mais à direita, que tinham a agenda defendendo o desenvolvimento brasileiro voltado, na verdade, ao conjunto
ao conjunto do desenvolvimento internacional, né? Na verdade, o desenvolvimento associado e dependente aos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, a precarização dos direitos dos trabalhadores. E, por outro lado, você tinha organizações que defendiam a ideia de justiça social, de defesa e a ampliação dos direitos sociais. Os movimentos mais à direita, que eram contra os trabalhadores e que eram contra os avanços dos direitos sociais, estavam na União Democrática Nacional e também em setores do PSD, além de partidos pequenos, como o Partido Libertador, ou PR, assim sucessivamente. Já os partidos mais progressistas, que defendiam o conjunto da classe trabalhadora, estavam principalmente concentrados em organizações como o Partido Trabalhista Brasileiro, que concentrava os setores varguistas, e o Partido Comunista do Brasil, que era o partido liderado por Luiz Carlos Prestes e que era baseado pela linha do marxismo-leninismo. Esse era o primeiro ponto. E como é que se deu a organização dos trabalhadores? Os trabalhadores, no processo do final do Estado Novo, defendiam um movimento queremista. Eles achavam que, se saísse o governo Vargas, poderiam se perder todos os direitos. E o que acontece dentro desse processo? Acontece um movimento queremista, onde trabalhistas, comunistas, o povo em geral, defende a existência de uma Assembleia Nacional Constituinte, mas com Getúlio. Com a derrubada do governo Vargas, você tem uma rearticulação do movimento sindical. Só que o movimento sindical, dado a Guerra Fria, e uma vez o Brasil se alinhando aos Estados Unidos contra a União Soviética, o que acontece com o governo Dutra? Dutra começa a criminalizar a classe trabalhadora, através do decreto 9070, conhecido como Decreto Rolha. Com o que consistia o Decreto Rolha? Esse decreto faria com que o Estado tivesse liberdade para cercear e controlar qualquer atividade do movimento sindical. E sindicatos que questionassem as medidas do poder constituído, do poder do Estado, seriam facilmente punidas, sofreriam claramente intervenção do poder público. E aí, a partir desse processo, você tem mais de 400 sindicatos sofrendo intervenção no governo Dutra e um forte endurecimento das relações com a classe trabalhadora. Vai ser nesse momento que o próprio PCB vai ser proscrito, o PTB não vai ser ouvido, Vargas vai estar afastado no processo e, ao mesmo tempo, há uma ofensiva contra a classe trabalhadora, além do congelamento do salário mínimo durante todo o governo de Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 a 1951. Os trabalhadores, vendo que tinham um governo sem perspectiva nenhuma para o próprio povo e, ao mesmo tempo, que não garantia direitos e nem a representatividade dos sindicatos, a população se mobiliza nas eleições de 50 e reelegem Getúlio Vargas para a presidência da República. Vai ser nesse processo que Vargas, no seu segundo governo, vai ter uma ofensiva maior na sua política nacional, estatista e desenvolvimentista, voltada aos interesses do país e do povo trabalhador. E aí, como é que vai se dar a organização sindical no governo Vargas diante do legado trazido pelo governo Dutra de endurecimento das relações com o mundo sindical e de perdas de direitos? Como é que vai ser? Primeiro, em meio ao congelamento do salário mínimo que prosseguiria no governo Dutra, o movimento sindical reivindicava por melhorias salariais e pelo respeito à CLT contra os atrasos de pagamento. Ou seja, muitos patrões, aproveitando que tinha um governo que não zelava pelos trabalhadores, muitas vezes ou protelavam os pagamentos, ou não pagava a altura, ou não cumpria a legislação trabalhista, então começa a pipocar uma série de greves. E aí, como é que Vargas vai lidar com toda essa conjuntura? Né? Esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, você vai ter uma grande reivindicação nacionalista, inclusive com a presença do Clube Militar, através do general Horta Barbosa, com a participação do movimento sindical, do movimento estudantil, e a partir desse processo você vai ter a campanha O Petróleo é Nosso. Essa campanha faria com que houvesse uma grande comoção nacional e, ao mesmo tempo, o projeto de lei cujo relator era o senador trabalhista Alberto Pasqualini, já aprovado no Congresso Nacional, geraria as condições para que Vargas sancionasse e criasse a Petrobras com a Lei 2004/53. Esse é o outro ponto. Ao mesmo tempo, a UDN, inconformada com a derrota nas urnas e diante dos seus traumas com Getúlio Vargas, com a sua política voltada aos trabalhadores, ele passa a ser oposição sistemática ao governo Vargas. Não é aquele tipo de oposição construtiva do tipo, olha,
Eu vou questionar você ou você pelas medidas equivocadas do seu governo, mas nas medidas concretas para o país eu vou apoiar. Não. A oposição da UDN foi raivosa, sistemática contra Vargas, porque entendiam que o governo Vargas atrapalharia a visão de um desenvolvimento associado aos Estados Unidos, dependente do capital estrangeiro. Então, a UDN, contrária ao projeto de emancipação nacional, era oposição a Getúlio Vargas. Em 1951, houve quase 200 paralisações, greves feitas pelo conjunto dos trabalhadores, reivindicando ou por melhorias salariais, ou pelo cumprimento da legislação trabalhista, ou se não pela negociação de jornada de trabalho, enfim. Essas eram as greves ocorridas já em 1951, com esse contingente assustador, já no primeiro ano de Vargas assumindo a presidência. Já em 52, mais 200 paralisações. E aí, como é que fica o governo Vargas? Um governo que sempre se caracterizou pela defesa dos trabalhadores a partir de legislações que pautavam pela justiça social, tinha que enfrentar esse legado do governo Dutra de desrespeito aos direitos sociais. A partir daí você tem as imagens da greve dos 300 mil em São Paulo, que é uma mobilização, e você tem um fato inédito nesse processo. Os sindicatos das mais diferentes áreas se unem a partir do a partir do Pacto de Unidade Intersindical, e esse Pacto de Unidade Intersindical fomentaria as condições para que os trabalhadores, unidos em torno de uma série de agendas, de uma série de pautas específicas, pudessem assegurar a sua vitória. Uma coisa é um sindicato isolado, outra coisa é você ter vários sindicatos que, unidos, possam garantir as suas demandas, as suas reivindicações. Dentro dessa conjuntura, um jovem deputado federal gaúcho, que muitas vezes, diante dos conflitos internos do PTB, quase ninguém levava a sério, Vargas investiu para ser presidente nacional do PTB em 1952. Um ano após, diante de todo esse processo conjuntural turbulento, Vargas aposta nesse jovem de 34 anos e coloca ele como ministro do Trabalho. E aí, como é que João Goulart se comportaria na condição de ministro do Trabalho de Vargas, diante de uma conjuntura onde trabalhadores pipocavam em greve para que seus direitos fossem assistidos? Seria a partir de uma série de fatores. Primeiro fator que ele coloca: acabou a perseguição ao movimento sindical. Flexibiliza o decreto 9070 e os trabalhadores têm a possibilidade do exercício de sua atuação do movimento sindical. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dispensa do atestado ideológico para os sindicalistas, ou seja, não haveria perseguição se eu sou trabalhista, se eu sou comunista, se eu sou nacionalista, não sei o quê. A partir daquele momento, se a pessoa quisesse exercer qualquer ativismo no movimento sindical, ele teria direito de participar sem ser incomodado pelo poder público. Um outro ponto bastante interessante: liberdade para a realização de assembleias sindicais sem intervenção do Ministério do Trabalho. Era tudo que os trabalhadores queriam, a liberdade de atuação para se reunir e colocar suas pautas. É uma grande vitória do movimento operário a partir do reconhecimento dessas lutas por João Goulart. A outra, acesso de sindicalistas aos institutos de previdência, onde os mesmos administrariam os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs. Ou seja, se já não bastasse o Vargas assegurar a aposentadoria dos trabalhadores, Jango radicaliza, coloca trabalhadores para comandar institutos de aposentadorias e pensões e mais, comandar e fazer a política para a aposentadoria desses trabalhadores. Então, você já tem uma transformação, um salto de qualidade sem precedentes, um salto ousado, isso com toda a carta branca de Getúlio Vargas. A outra, diálogo direto de Jango com os trabalhadores. Jango tinha capacidade, a partir da sua personalidade pessoal e a partir das suas características, desde os tempos que ele vivia no interior em São Borja, para se relacionar com as pessoas mais simples do campo. Inclusive, como uma sugestão de leitura, eu sugiro a cada um de vocês que comprem o livro, busquem emprestado, ou leiam na biblioteca, o livro João Goulart, uma biografia,
de Jorge Ferreira. Essa obra é uma biografia sobre a vida de Vargas, de João Goulart, né? E a partir dessa biografia ele começa a traçar o porquê da trajetória de Jango sendo aquilo que ele era. Um ministro de trabalho com sensibilidade social, passando a ser vice-presidente, que ao mesmo tempo ocupava as condições como presidente do Senado, conseguindo se tornar presidente da República, efetivando as reformas de base, até ser golpeado e resistir na Frente Ampla. Vale a pena essa leitura do livro João Goulart, uma biografia de Jorge Ferreira, e ao mesmo tempo você vê qual era a dimensão de João Goulart à frente desse Ministério do Trabalho, que assustavam as classes dominantes, que ofendiam Jango e diziam que ele não era ministro do Trabalho, ele era ministro dos trabalhadores de uma forma ofensiva e de uma forma jocosa pelas quais tratavam o João Goulart. E, além disso, havia discussão sobre de que forma deveria ser feito o aumento ao salário mínimo. Vale até a pena vocês também comprarem, do Jorge Ferreira, o livro O Imaginário Trabalhista, que ele também narra uma série de ações históricas referentes a João Goulart. O que acontece? Os trabalhadores reivindicaram pelo aumento do salário mínimo congelado durante o governo inteiro de Dutra, ou seja, de 1946 até 1953 o salário mínimo estava congelado. 7 anos de salário congelado, a inflação corroendo o poder de compra, e como é que os trabalhadores vão poder ter um mínimo de dignidade e de condições de vida? Vai ser a partir desse processo que Jango, a partir de estudos, vê uma possibilidade de aumento real. O movimento sindical defendia no início 37%, 42%, até o momento em que Jango resolve e decide que o aumento no salário mínimo é de 100%. E aí começa uma ampla mobilização, oposição da grande mídia, oposição do empresariado, oposição até de ministros, de militares com o manifesto dos coronéis, a ponto de Jango entregar sua carta de demissão ao Vargas. Só que Vargas, ao mesmo tempo que elogiaria Jango, faria de Jango, na verdade, uma eminência parda do novo ministro do Trabalho, que era o Hugo de Faria, e, ao mesmo tempo, no dia 1º de maio de 54, em meio às festividades do Dia do Trabalho, simplesmente coloca o aumento de 100% no salário mínimo. Então, você já tem políticas muito claras e efetivas na defesa do conjunto da classe trabalhadora de maneira muito efetiva e enfática. Só que isso custaria um preço caro, custaria o preço do desgaste de Vargas junto à grande imprensa. E por conta desse processo, Jango teria o apoio das lideranças sindicais trabalhistas, teria o apoio das lideranças sindicais comunistas, inclusive desobedecendo o próprio Comitê Central, que tinha uma visão sectária com o Manifesto de Agosto de 1950, e que, ao mesmo tempo, o próprio Comitê Central faria autocrítica e faria uma resolução sindical onde esses trabalhadores teriam o direito de participar dentro dos sindicatos oficiais do Estado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a oposição de setores conservadores e o Manifesto dos Coronéis em fevereiro de 54, como eu falei, a queda de Jango do Ministério do Trabalho, mas Vargas garante o 100% do salário mínimo. Com todo esse desgaste, minha gente, Vargas não resiste, apenas você tem o factoide do crime da Rua Toneleiros, onde a imprensa conservadora simplesmente, em todo esse processo, consegue explorar e fazer com que o governo Vargas desgaste ao máximo possível. E eu até sugiro também uma outra leitura para vocês, e aí é de uma grande historiadora chamada Ângela de Castro Gomes, a mesma da invenção do trabalhismo, que aborda uma série de coisas a partir de artigos de vários autores, com a Vargas e a crise dos anos 50. Está presente na internet, vocês podem baixar o download em PDF, e vocês vão ter a dimensão do tamanho da crise que Getúlio Vargas passaria justamente por ter aposta em um projeto nacional, em um projeto voltado para a classe trabalhadora. Como reação popular, diante dos inimigos de Getúlio que tentavam investir contra as conquistas de Vargas em favor da classe trabalhadora, depois da leitura da Carta Testamento e diante do processo de luto que a população passava com o governo Vargas, a consequência foi justamente os grandes distúrbios sociais, como esses que vocês estão vendo aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Rua dos Andradas, ou a famosa Rua da Praia, para quem conhece Porto Alegre.
fora as mobilizações do Rio de Janeiro, porque a gente até tem mais slides, mas como o tempo é muito exíguo, não tem como mostrar. Mas, de qualquer forma, 3 dias a 4 dias de ampla mobilização popular, de insurreição e revolta popular, e prédios dos candidatos a deputados que eram da oposição a Vargas foram depredados, jornais de oposição a Vargas depredados também, assim como a embaixada norte-americana, como objeto de alvo, ou mesmo indústrias norte-americanas ou qualquer coisa que lembrasse contra Vargas, uma vez que Vargas morreu em 24 de agosto de 54 e as eleições se davam em outubro de 54. Então a comoção popular foi muito grande dentro desse processo, diante da ofensiva dos adversários de Vargas em tentar desmoralizar um presidente que lutou a favor dos direitos históricos dos trabalhadores. Então, longe daquele imaginário que passa que a população ficou de luto, não, a população também se revoltou e se mobilizou. Né? Até aí, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, nenhuma consideração? Posso passar? Gente? Sim. O senhor tem mais 6 minutos aí para encerrar. Ótimo, então. Então, a partir dessa... o tempo é rápido, a gente pega o gosto, vai. Mas é o seguinte, a conclusão que eu quero tirar é o seguinte, aqui vocês estão vendo as outras mobilizações, o quebra-quebra, diante daqueles que se revoltaram contra os inimigos da classe trabalhadora. A população defendeu o legado da Era Vargas. E qual é a nossa postura hoje? Temos uma reforma trabalhista, onde simplesmente o atual governo, junto com o Congresso composto por plutocratas, cleptocratas, querem tirar os direitos da classe trabalhadora, querem sacrificar a classe trabalhadora em prol de interesses muitas vezes escusos, onde eles se beneficiam, muitas vezes a partir de contribuições ilegais, das quais as denúncias que vemos da Odebrecht, da JBS. Qual é a pauta que a CSB tem que colocar? Nós não vamos pagar esse custo que a burguesia brasileira quer colocar junto à classe trabalhadora. Não a qualquer redução de direito, nenhum direito a menos. É a defesa do legado varguista que está em jogo. E é todas as pessoas que dizem, olha, temos que fazer a ampla reforma trabalhista porque a relação de trabalho é muito pesada e, ao mesmo tempo, a legislação trabalhista é paquidérmica. Isso é uma mentira, isso é engodo. O mundo se moderniza, a legislação se moderniza, mas o que eles querem é tirar os princípios e os direitos históricos dos trabalhadores. E qual é a função da CSB, inclusive com os nossos companheiros hoje lá em Brasília? Ser contra qualquer retirada, defender a derrubada de um governo sem condições morais, sem condições legítimas de poder efetivar qualquer política a nível nacional e, ao mesmo tempo, não reconhecer esse Congresso de pessoas que, comprovadamente, além de corruptas, querem promover o desmanche do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, da diminuição dos direitos, voltando àquilo que era na Primeira República e que mostramos aqui na exposição da nossa palestra. Então, minha gente, não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência e não a redução de qualquer direito. Esse é o objetivo e eu espero que com essa rápida formação política, a partir de uma análise da história do movimento sindical, com a história social, história política, com a visão de uma perspectiva da luta dos trabalhadores, que a gente não possa ceder a qualquer cantilena que queira tentar defender a redução de qualquer direito. Um grande abraço, ousar lutar, ousar resistir, ousar vencer.